E vamos acompanhar agora a sessão ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal por meio de videoconferência e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 2 de setembro de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso, vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h17, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita e, não havendo, declaro a ata aprovada. Aberta a sessão pelo ministro Senhoras e Dias senhores Toffoli, ministros, presidente do senhor STF. Procurador-Geral da República em exercício, senhor Advogado-Geral, senhoras e senhores advogados, O ministro fala por servidores, imprensa, videoconferência. todos que nos acompanham. Antes de apregoar o primeiro item da pauta, que é a ação direta 2135, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, incumbe-me trazer uma lista que estava em plenário virtual de minha relatoria como presidente e que o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque. Trata-se da lista de número 269/2020, de relatoria da presidência. Agravo regimental nos embargos de declaração na suspensão de segurança 5306. Agravante Tribunal de Contas do Estado do Piauí, agravado Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Interessado Construtora Novo Milênio Limitada. Eu vou aqui reproduzir a ementa e, se for necessário, depois faço maiores esclarecimentos após o voto do ministro Alexandre de Moraes, que pediu destaque. Eu digo que o pedido de suspensão de segurança não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para a reapreciação judicial. A participação do TCU no processo de anulação, resolução ou de resilição de contratos, conforme haja ou não o elemento ilícito ou o culposo na causa determinante da extinção anormal da havença, limitar-se-ia a determinar essa conduta à autoridade. Citei precedentes no voto. No tocante ao poder geral de cautela das Cortes de Contas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou assistir ao Tribunal de Contas competência decorrente de suas atribuições constitucionais para determinar medidas em caráter precário, a fim de assegurar o resultado final dos processos e neutralizar situações de lesividade ao erário, a exemplo da indisponibilidade de bens, artigo 37, parágrafo 4º, letra D da Constituição Federal, combinado com o artigo 44, parágrafo 2º, da Lei 8.443 de 1992, e no voto também eu apresentei precedentes nesse sentido do poder de cautela do Tribunal de Contas. Por fim, no caso, além de inexistir previsão legal quanto à possibilidade de suspender pagamentos em contrato administrativo, o Tribunal de Contas Estadual extrapolou a competência constitucional ao determinar cautelarmente que a Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis se abstenha de realizar quaisquer pagamentos à empresa, porquanto a medida afeta diretamente os efeitos regulares do contrato administrativo. Nesse caso, caberia ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 71(9) da Constituição Federal, determinar a autoridade administrativa que promova a anulação do contrato. Ou seja, aqui na questão de fundo, aqui é uma suspensão, evidentemente, mas na questão de fundo o Tribunal de Contas diz que não pode pagar, mas mantém o contrato vigente e a prestação. Por isso que eu dei a suspensão requerida e houve o agravo regimental por parte do Tribunal de Contas do Piauí e eu estou votando no sentido de manter a decisão monocrática e negar provimento ao agravo regimental. Passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros. Também cumprimento o vice-procurador-geral do
doutor Humberto Jacques de Medeiros, o advogado-geral da União, o professor José Levi, os advogados que aqui se encontram. Presidente, como Vossa Excelência disse, a questão aqui se resume à cautelaridade ou não, ou qual a amplitude, nesse caso específico, da cautelaridade do Poder Geral de Cautela do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Aqui, o mandado de segurança inicial voltou-se contra ato desse Tribunal de Contas, que diante da apuração de graves irregularidades em relação a um contrato administrativo para pavimentação de vias públicas em municípios de todo o interior piauiense, determinou, como ideia liminar, a suspensão dos pagamentos do contrato. Ou seja, o Tribunal de Contas entendeu naquele momento, com base no Poder Geral de Cautela, que seria necessário, até que terminasse o próprio julgamento do Tribunal de Contas e as providências seguintes, que cessasse o pagamento para que não se perpetuasse as irregularidades. Eu aqui, no meu voto, cito, como o presidente também citou, os precedentes em relação ao Poder Geral de Cautela do Tribunal de Contas, reconhecido por essa Corte, em outras hipóteses, mas reconhecido por essa Corte, e cito, e por isso o meu destaque, cito que a primeira turma, em caso absolutamente semelhante, entendeu pela possibilidade da suspensão dos pagamentos no âmbito de contrato administrativo, ou seja, que essa possibilidade, além da decretação da indisponibilidade de bens, onde há outros precedentes, mas que também, no caso de graves irregularidades, para fazer cessar o prejuízo ao erário público, que é possível a suspensão dos pagamentos no âmbito do contrato administrativo. Cito aqui o mandado agravo regimental e mandado de segurança 35.038 de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, julgado pela primeira turma no finalzinho do ano passado, em 12/11 de 2019, onde exatamente, como disse, a hipótese foi a mesma, só que envolvendo, nesse caso, o Tribunal de Contas da União, que determinou a suspensão desses pagamentos. À época, me manifestei que dentro do Poder Geral de Cautela, reconhecido pelo Supremo, dos Tribunais de Contas, citei mandado de segurança 24510, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, um outro paradigma importante citado pelo ministro Gilmar, relatoria ministro Gilmar, mandado de segurança 33092, e me manifestei no sentido de que, nessa hipótese, incorporou-se em nosso ordenamento jurídico a doutrina constitucional nascida na Suprema Corte norte-americana da teoria dos poderes implícitos, ou seja, o órgão deve dispor de todas as funções necessárias para cumprir todas as funções necessárias, inclusive as implícitas, para cumprir as suas funções constitucionais. Desde que, e saliento isso porque nós temos um caso importantíssimo a ser julgado, onde vamos delimitar essa questão, mas desde que não haja expressa previsão legal em contrário, ou desde que nas expressas previsões legais não se destine essas funções a outros órgãos. No caso aqui em questão, me parece que a possibilidade de, uma vez durante o procedimento no Tribunal de Contas, verificada irregularidades, gravíssimas irregularidades, se suspenda a execução do contrato, com respectiva suspensão dos pagamentos dos contratos, isso estaria dentro das funções implícitas do Tribunal de Contas, dentro da ideia da teoria dos poderes implícitos. Por isso, presidente, peço todas as vênias a Vossa Excelência para divergir de Vossa Excelência, reafirmando a posição que já sustentei na primeira turma, razão pela qual dou provimento ao agravo interno para deferir o pedido de suspensão da segurança, uma vez que entendo presentes aqui, na verdade, o perigo inverso. Quando o Tribunal de Justiça do Piauí suspendeu
essa determinação do Tribunal de Contas, entendo aqui que caberia a suspensão de segurança, porque há o perigo inverso ao erário público. Então, dou provimento ao agravo para deferir o pedido de suspensão. Obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Aqui só realço que eu não estou sendo contrário ao Poder Geral de Cautela. É que, no caso específico, há peculiaridades, como, por exemplo, pela legislação do Estado do Piauí, no caso de sustar contratos, demandaria, através de dispositivo da Constituição do Estado do Piauí, a notificação da Assembleia Legislativa para anulação da avença. E aqui se suspendeu, entre outras medidas tomadas em relação aos sócios das empresas e as empresas, se suspendeu os pagamentos, mantendo o contrato vigente. Então, essa é uma questão que tem certas peculiaridades. No caso concreto, eu vejo que o ministro Marco Aurélio pede a palavra. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, uma ponderação apenas. No tocante ao Tribunal de Contas da União, nós temos uma regência direcionada ao setor público, envolvido, evidentemente, servidor, envolvido órgão da administração pública. E aí, quanto ao Tribunal de Contas da União, o que se constata relativamente a contratos que envolvem prestadores de serviços particulares. Ao fundo à direita, se constata que o parágrafo 1º do artigo 71 é explícito ao prever que, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente por quem? Pelo Tribunal de Contas da União? Não. Pelo Congresso Nacional. Aí nós teríamos a Corte de Contas do Piauí com um poder superior àquele que é reconhecido pela Constituição Federal ao Tribunal de Contas. Era a ponderação que eu queria fazer para não se ter uma cápsula de minúcio numa interpretação considerado o Tribunal de Contas da União. Ministro Lewandowski pede a palavra. Presidente, eu me permitiria fazer uma sugestão. Este caso é um caso extremamente importante e que diz respeito ao poder de cautela dos tribunais de conta, não apenas da União, como dos próprios estados. Nós temos, como disse o ministro Alexandre de Moraes, um caso em julgamento que estava no virtual e que houve um pedido de destaque, salvo engano, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, em que nós estamos estudando amplamente o poder cautelar dos tribunais de contas, inclusive uma questão que me parece extremamente relevante, que é aquela que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Então, neste MS, cujo número não me ocorre neste momento, nós vamos discutir todas essas questões, a questão dos poderes implícitos, a amplitude do poder cautelar geral e específico, e também vamos verificar até que ponto os tribunais de conta podem ou não, estão ou não invadindo a reserva de jurisdição. Então, eu ponderaria a Vossa Excelência que talvez este caso pudesse ser adiado para depois do julgamento do MS, que parece que está totalmente aparciado. Para vir a ponderação que eu faço, Vossa Excelência poderia pedir vista, porque a partir do dia 10, esse caso, se eu não proferir o voto, vai para o ministro Luiz Fux. Eu só queria me desincumbir em relação ao agravo ainda na minha presidência. Por isso, eu não indico adiamento, mas Vossa Excelência poderia pedir vista, e muito bem-vinda a vista, para uma análise mais geral, realmente, porque aqui tem algumas peculiaridades específicas do caso. Porque está na hora, senhor presidente, penso eu, de nós definirmos daqui para frente quais são realmente os poderes e as competências dos tribunais de contas em matéria de cautelares. Quer dizer, até que ponto não se invade a reserva de jurisdição.
Eu estou convencido, sem antecipar meu voto, senhor presidente, que em questões ou situações urgentes, é claro que o poder geral de cautela dos tribunais de conta emerge para a defesa do erário público, mas a definitividade das situações que impliquem uma ofensa, um gravame aos direitos fundamentais amplamente compreendidos, dentre os quais o direito de propriedade, de livre iniciativa, o respeito aos contratos, isso precisa ser definido pelo plenário da Corte. E como me parece que o eminente ministro Alexandre Moraes, ao pedir destaque, levar ao plenário presencial, certamente ensejará uma discussão mais verticalizada sobre essa questão, penso que nós poderíamos adiar. E se houver consenso, eu não me importaria de pedir vista desse caso. Pois não, Missa? Não, eu apenas iria atuar como vice-presidente, futuro presidente, pedindo vista para liberar o nosso presidente. Quem fala é o ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. A sua imprudência. Então, eu pediria vista para que a excelência pudesse ser liberado o seu voto. Tá bem, perfeito. Então, eu proclamo o resultado, que após o voto do vice-presidente, no sentido de negar provimento ao agravo, e do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, dando provimento ao agravo, pediu vista o ministro Luiz Fux. Agora passaremos, então, já com a presença dos advogados na sala virtual de sessões, a apregoar a ação direta de inconstitucionalidade 2135 de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Requerente Partido dos Trabalhadores, PT, requerente Partido Democrático Trabalhista, PDT, requerente Partido Comunista do Brasil, PCdoB, requerente Partido Socialista do Brasil, PSB. Interessado, Congresso Nacional, Amicicuri, Sindicato dos Trabalhadores de Combate às Endemias de Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro, também Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro e Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Encontram-se inscritos pelo requerente Partido dos Trabalhadores, Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Pelo requerente Partido Comunista do Brasil, Dr. Pedro Maurício Pita Machado. Pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro, Cresci, Rio de Janeiro, Dr. Leonardo Machado Sobrinho. Pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Trabalhadores de Combate às Endemias e Saúde Preventiva do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Francisco Soares Freire. Pelo Amicus Curiae, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUF, o Dr. Raimundo César Brito Aragão. E pelo interessado Congresso Nacional, falará o advogado-geral da União, o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior. Passo, então, a palavra à ministra Carmen Lúcia para o seu relatório. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e cada qual dos ministros e a ministra Rosa Weber, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto, senhores advogados aqui presentes, cumprimento todos e passo a leitura, senhor presidente, como Vossa Excelência acaba de declinar, do relatório, acentuando inicialmente que esta ação foi ajuizada em 5 de novembro de 2000, portanto vai fazer 20 anos. O plenário deste Supremo levou discutindo em várias assentadas, com 4 ou 5 pedidos de vista, o requerimento de cautelar de 2001 a 2007, tendo sido inicialmente relator o ministro Nery da Silveira. Essa ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil e o Partido Socialista do Brasil, contra alguns dispositivos da Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. E eu registro, senhor presidente, esta coincidência de quase 20 anos depois estarmos a julgar esta matéria, exatamente no dia em que o
chefe do Poder Executivo Nacional anuncia o envio ao Congresso Nacional de uma nova reforma administrativa, de uma proposta de emenda constitucional, tratando, talvez, do único tema que tenha sido o objeto do deferimento da cautelar, que é o regime jurídico único. Os autores afirmaram nesta ação que a emenda constitucional número 19 contrariaria o parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição, aspas, notadamente em relação à redação dada ao caput, parágrafos 1º e 7º do artigo 39, ao caput do artigo 37, ao parágrafo 2º do artigo 41, ao parágrafo 7º do artigo 169, ao inciso 5 do artigo 206 da Constituição Federal e ao artigo 26 da Emenda Constitucional, uma vez que as redações formuladas para tais dispositivos e finalmente promulgadas não teriam sido validamente aprovadas pelo Congresso Nacional, como requer o referido parágrafo 2º. A menção é feita ao parágrafo 2º do artigo 60. Sustentam os autores haver afronta ao, aspas, parágrafo 4º do artigo 60, uma vez que foram promovidas alterações nos incisos 10 e 13 do artigo 37, no parágrafo 1º do artigo 39, no artigo 135 da Constituição Federal, que tendem a abolir direitos e garantias individuais, notadamente o direito à isonomia de tratamento assegurado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, fecho aspas. Em 2 de 8 de 2007, o plenário deste Supremo Tribunal deferiu parcialmente a medida cautelar requerida para, aspas, suspender a eficácia do artigo 39 caput da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19, fecho aspas. O presidente do Senado Federal prestou informações, defendeu a constitucionalidade das normas impugnadas, a Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, afirmando-se naquela emenda, aspas, a ausência de inconstitucionalidade formal por ofensa ao artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal, modificações de redação na proposta de emenda constitucional que deu origem ao referido auto normativo não acarretaram alterações substanciais no texto emendado. Do mesmo modo, as alterações promovidas pelo Senado Federal não têm o condão de determinar o retorno do projeto emendado à casa iniciadora, porque não modificariam o comando jurídico dos dispositivos emendados, cita precedentes, e a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial da ação nos seguintes termos, aspas, alteração do artigo 39 da Constituição Federal, que dispõe sobre regime jurídico único para possibilitar o contrato de emprego público, inconstitucionalidade formal, violação ao artigo 60, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa, ante a ausência de quórum na Câmara dos Deputados, quando da apreciação em primeiro turno do destaque para votação em separado, DVS número 9, substituição, na elaboração da proposta levada a segundo turno, da redação original do caput do artigo 39, pelo texto inicialmente previsto para o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, nos termos do dispositivo aprovado, supressão de texto constitucional, da expressa menção ao sistema de regime jurídico único dos servidores da administração pública, parecer pela procedência parcial do pedido, em relação exatamente ao artigo 39 da Constituição. Fecho aspas. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Preventiva e Combate às Endemias do Estado do Rio de Janeiro, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público Federal da União, FENAJUF, foram admitidos como amici curiae. O senhor presidente já anunciou até mesmo a presença deles. Foram, senhor presidente, feitos pedidos de outras entidades que não foram admitidas. E este é o relatório que faço, né, para ouvirmos, então, os senhores advogados. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a ministra relatora Carmen Lúcia e agora, pelo requerente Partido dos Trabalhadores, passo a palavra ao doutor Eugênio José Guilherme de Aragão. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssima senhora ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, senhoras ministras, senhores ministros,
senhores colegas, advogados, servidores, todos aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Essa ADIM, ela, vamos dizer, já tem aqui, como lembrou a ministra relatora, já tem 20 anos, né? E foi dentro de um contexto realmente determinado, que quando foi aprovada a emenda constitucional 19, e ali se tentou abolir o regime jurídico único. Essa era a questão central. E algumas outras laterais que dizem respeito também ao usufruto de direitos dos servidores. Depois, em 2007, tivemos uma liminar concedida, né, para suspender a alteração do artigo 39, parágrafo do caput do artigo 39, e desde então nós estamos aguardando o desfecho, agora já chegando às vésperas da reforma administrativa proposta pelo governo do presidente Bolsonaro. Eu vou aqui me ater principalmente nas questões mais de inconstitucionalidade formal, deixando ao colega do Partido Comunista do Brasil, o doutor Pedro Machado, para cuidar, então, das materiais, né? A questão principal aqui é do artigo 39, caput, né, que estabelece o regime jurídico único. O que aconteceu? Na hora da votação, da alteração desse dispositivo, foi apresentado um destaque de voto em separado, o DVS 9, né, para que essa questão especificamente lograsse uma votação própria. Quando submetido à votação DVS 9, né, esse destaque, não logrou ter o número necessário para alteração constitucional. Não, o quórum necessário para alteração constitucional. 2135. Na hora de fazer a redação definitiva, de adequar a redação, o relator, então, o deputado Moreira Franco, ele resolveu simplesmente, como entendia que não tinha sido aprovada a redação nova do caput, simplesmente resolveu ignorar a redação antiga do caput do artigo 39 e subiu, na verdade, o parágrafo 4º do artigo 39 para o caput, simplesmente para não ficar o artigo sem caput, ao invés de simplesmente conservar a redação antiga, que é aquela que prevaleceria, já que a nova redação não foi aprovada, né? Então, ali nós tivemos quase que uma, vamos dizer, alteração quase que grosseira do texto constitucional, e tanto que essa parte foi objeto da medida cautelar concedida por esse excelso pretório, né, suspendendo, portanto, essa alteração. Mas não foi só isso. O deputado Moreira Franco, ele promoveu ainda 7 outras alterações. Um no parágrafo 1º do artigo 39, em que ele alterou a palavra política remuneratória por sistema remuneratório, né? No parágrafo 4º, né, ele também alterou aqui para exacerbar as vedações de incorporação de vantagem dos servidores públicos. No parágrafo 7º do artigo 39, houve a troca da contração do pelo D, naquilo que diz respeito dos recursos orçamentários que são decorrentes da sobra na execução orçamentária para a capacitação técnica de servidores. Simplesmente ficou parecendo que só parte desses recursos iriam para a capacitação técnica, quando a redação original era que todos os recursos, daí e não dos recursos, e não de recursos. No artigo 41, parágrafo 2º, né, teve também uma alteração colocando-se incluindo-se a expressão ser estável naquilo que diz respeito à possibilidade de retorno ao cargo de origem de servidor que ocupava aquele posto que voltou a ser preenchido por outro servidor e que teve sua demissão anulada por decisão judicial. Ou seja, simplesmente criou uma nova condição que não estava prevista antes.
Depois, no artigo 169, no parágrafo 7º também, quando se fala da previsão da edição de norma geral para a demissão de servidor ativo por descumprimento da lei orçamentária, né? Antes era prevista regras, né? Enquanto agora é a norma geral, né? Ou seja, o que hoje sugere que outros entes da federação também teriam que seguir essa norma. Depois, o 206, inciso 5º, né? Em que aqui se fala de planos de carreira de professores ao invés de plano, porque, na verdade, é um plano único que estava previsto antes, foi mudado para o plural. E no caput do artigo 37, substituindo-se a expressão qualidade de serviço prestado por eficiência. E isso realmente é algo bem diferente. Qualidade é um termo muito mais amplo do que eficiência, que tem um significado mais específico. Então, foram essas as inconstitucionalidades formais, portanto, inclusões feitas pelo relator da emenda constitucional na hora de fazer a redação definitiva, portanto, superando as mudanças que efetivamente foram aprovadas pelo plenário. Senhores ministros, senhoras ministras, eu vou agora vou deixar, então, agora a parte das inconstitucionalidades materiais para o meu colega advogado do Partido Comunista do Brasil. E agradeço, portanto, a atenção de todos. Agradeço ao doutor Eugênio Aragão. E agora, pelo requerente Partido Comunista do Brasil, falará doutor Pedro Maurício Pita Machado. Eminente ministro Dias Toffoli, presidente, eminente ministro Luiz Fux, vice-presidente, presidente eleito, eminente ministra Carmen Lúcia, relatora, em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes deste colendo Supremo Tribunal Federal. Saúdo também vice-procurador-geral da República, os colegas que nos acompanham, dividem conosco a tribuna, e todos os demais que assistem a esta sessão. É uma honra, excelências, comparecer a esta tribuna em nome do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, partido que tem uma ilustrada folha de serviços prestados em defesa da soberania nacional, dos direitos do povo e da democracia. E fazê-lo, é uma honra também fazê-lo, por delegação do colega, brilhante colega e amigo, Paulo Machado Guimarães, que é um dos subscritores da petição inicial. Antes de passar às inconstitucionalidades oral, Dr. Pedro Maurício de ordem material, em reforço àquilo que foi dito pelo Dr. Eugênio Aragão, eu gostaria de dividir com vossas excelências as manchetes de jornal do dia imediatamente posterior à votação discutida nestes autos, que dão conta, evidentemente, da modificação substancial realizada pelo relator ao desconhecer, ao desrespeitar a decisão do plenário que havia rejeitado efetivamente a supressão do regime jurídico único. Está aqui no estado de São Paulo, da quinta-feira, dia de 24 de abril, oposição derrota governo na reforma. O governo precisava de 308 votos e só obteve 208. Na votação em separado, foi mantido o regime jurídico único. O Globo, da mesma data. FH é derrotado na reforma administrativa, é a manchete de capa. Os deputados mantiveram o regime jurídico único do funcionalismo, impedindo a criação de emprego público, etc. Folha de São Paulo, igualmente, governo sofre derrota na reforma. Faltaram 10 votos para extinguir o regime jurídico único. De modo que a medida cautelar, como concedida pelo plenário deste tribunal em 2007, seguindo o voto brilhante do ministro Délio da Silveira, merece efetivamente confirmação, como já dito pelo eminente colega que me antecedeu. Mas este processo, excelências, pelo seu tempo,
permite também a nós que façamos uma espécie de sobrevoo sobre a história política e jurídica do país nos últimos 20, 30 anos. Não apenas pelos votos proferidos aqui em plenário entre 2001 e 2007, ministro Nery da Silveira, ministra Ellen, ministro Pertence, Nelson Jobim, Joaquim Barbosa, Eros Grau, Carlos Brito, César Peluso, e os ainda remanescentes daquela época, o decano e vice-decano, ministro Celso Nenella e Marco Aurélio. Mas, excelências, curiosamente, e aí que me referia a um sobrevoo na história política do país, nós temos as procurações deste processo firmadas, além do então deputado José Dirceu pelo PT, de 3 figuras históricas monumentais em nosso país, que foram, respectivamente, pelo PCdoB, João Amazonas, pelo PDT, Leonel Brizola, e pelo PSB, Miguel Arraes. E foram figuras fundamentais na história política de nosso país e na construção do Pacto Político Democrático de 1988. E o momento, excelências, em que se faz a emenda constitucional número 19 de 1998, contra que se investe nesta ADI, é talvez o primeiro momento de ataque frontal ao modelo de serviço público imaginado e pactuado pelo Constituinte de 1988. Esse modelo era um modelo estruturalmente acessível e democrático, socialmente participativo, mediante os diversos conselhos que foram instituídos pela Constituição de 88, e intrinsecamente igualitário no tratamento dos servidores, dos integrantes do serviço público, como um modo de superação daquele coronelismo histórico, do patrimonialismo e do autoritarismo, que sempre caracterizou nos anos anteriores, a 1988, a condução do serviço público em nosso país. Se visava, então, a Constituição, e foi isso que se pactuou em 1988, de um serviço público permanente, em profissionalizado, dentro daquela ideia tão cara ao ministro Eros Grau, quando compôs essa corte, do serviço público como uma prestação permanente, como algo duradouro e absolutamente desvinculado dos governos. E é precisamente aí que se dão, excelências, as inconstitucionalidades materiais denunciadas na petição inicial, fundamentalmente por afrontarem o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Superada aquela ideia inicial de igualdade perante a lei e adotada a ideia keynesiana de igualdade na lei, não há espaço para que se institua numa Constituição essencialmente isonômica possibilidades de tratamentos diferenciados àqueles que se encontram em situações iguais. Dizia Francisco Campos, um dos mais notórios estudiosos do princípio da isonomia na história do direito brasileiro, que esse mandamento constitucional se dirige fundamentalmente ao legislador. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello adverte também no mesmo sentido que não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas a própria edição dela, da norma, assujeita-se ao dever de dispensar tratamento equânime às pessoas. A isonomia é um dos elementos fundantes do Estado Democrático de Direito. E à vista da isonomia, como tal, como cláusula pétrea, é que se dá a inconstitucionalidade material das alterações promovidas no artigo 3910, 39, parágrafo 1º, e no artigo 135. O primeiro estabelece a obrigatoriedade da revisão geral nos mesmos índices e datas para todo o funcionalismo. E o que fez a emenda número 19 de 98 foi excluir os militares desta previsão constitucional, criando, evidentemente, uma diferenciação inusitada e inaceitável, com um privilégio aos servidores da carreira militar. Todos sabemos
que a revisão geral tem uma finalidade distinta daqueles aumentos e reestruturações de carreira que sempre foram possíveis. Todavia, a revisão geral, esta deve ser isonômica. No artigo 39, parágrafo 1º, se previa a instituição da isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. E a nova redação suprimiu essa referência específica ao princípio da isonomia em termos de tratamento salarial no serviço público. Finalmente, o artigo 135 estabelecia também a isonomia entre as carreiras jurídicas e esta referência, pelo menos no que tange ao valor, foi suprimida, mantendo-se apenas a obrigatoriedade de adoção da mesma forma. Excelência, se não se entender a existência de frontal inconstitucionalidade no âmbito material, para a supressão destas normas apontadas, haverá necessidade, pelo menos, de se emprestar a elas uma interpretação conforme. Isso se diz com base na conhecida lição de José Afonso da Silva, doutrinador muito citado ontem no brilhante voto do ministro Ricardo Lewandowski, e que ensina que o fato da supressão desta referência explícita que havia no 39, parágrafo 1º, ao princípio da isonomia, não significa que a isonomia tenha deixado de existir nas relações funcionais. O princípio geral, diz ele, continua intocável no caput do artigo 5º. E diz também José Afonso da Silva: se ocorrer nas relações funcionais, inclusive de vencimentos, remuneração ou mesmo subsídios, um tratamento desigual para situações iguais, aí se terá a aplicação do princípio da isonomia. Isonomia compreendida, evidentemente, conforme a antiga lição do José Afonso, como paridade e não vinculação ou equiparação. Conclui José Afonso, e concluímos nós, que cargos ontologicamente iguais devem ter igual remuneração. Ou, dito de outra forma, que o trabalho igual deve ser igualmente remunerado. É com essas considerações, excelências, que o PCdoB requer a confirmação da medida cautelar já concedida, com a procedência da ação no que se refere ao caput do artigo 39. Requer também o reconhecimento das demais inconstitucionalidades materiais, como acima apontadas, ou sucessivamente que se lhe confira interpretação conforme a Constituição, de modo a desautorizar a aplicação ou interpretação que afronte o princípio da isonomia. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Pedro Maurício Machado. Agora daremos início às manifestações dos amici curiae. O Dr. César Brito pediu preferência porque estaria tendo algum tipo de preocupação com o sistema de videoconferência. Então, darei preferência a Vossa Excelência pelo amicus curiae, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJU, falará o Dr. César Brito. Ministro Presidente, já de logo agradecendo a deferência de Vossa Excelência, senhora Ministra Doutora, senhora Ministra Rosa Weber, senhores ministros, colegas advogados que procederam e alguns que falaram a voz, meu colega do Ministério Público, servidores da Casa, que tem uma honra esta de representar como advogado da sua federação. Como aqui já bem posto, o tempo, senhor da razão, ele é um grande conselheiro para o julgamento deste processo. Aliás, na tribuna que agora ocupa, embora no campo virtual, já for ocupada neste mesmo processo pelo então advogado da União, o Gilmar Mendes, que hoje ocupa com muita honra uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. É o tempo modificando as relações e o tempo trazendo grandes conselhos para todos nós. E aqui já registrado, historicamente, 3 grandes brasileiros que lutaram para consolidar a Constituição brasileira, e daqui falarei. Leonel Brizola, Miguel Arraes e João Amazonas, que eu vou acrescer com
determinante no ajuizamento desta ação, como líder da oposição, o saudoso amigo Marcelo Deda, deputado federal, que teve uma participação muito grande, não só na apresentação do destaque, que resultou vitorioso, como bem pontuado aqui pelo advogado Eugênio e também Rita, que resultou na rejeição da modificação do espírito constitucional do regime jurídico único. E faço, em nome desses 4 que ilustraram a vida do brasileiro, a vitória da democracia contra o Estado autoritário, dedicando-se essa ADI a esses 4 bravos brasileiros. O que se debate aqui, e já foi muito bem posto, é o que quis a Constituição brasileira quando estabeleceu, no artigo 37 e no artigo 39 e no 135, princípios fundamentais ao Pacto Federativo. Não só a preservação dos princípios fundamentais, que ali é mencionado, inclusive, não podendo ser objeto de reforma, no parágrafo 2º do artigo 5º, dizendo que outros princípios não são excluídos da apreciação constitucional, mas o que quis a Constituição ao dizer que emenda constitucional também não poderá tratar do Pacto Federativo, aí entendido como um conjunto de normas que regulam as unidades especificamente, mas a forma com que se compõe o Estado. Acho que a Constituição brasileira, ele antecipou o que mais na frente Nelson Mandela fez, falando que era importante, quando se tem uma ruptura de um período autoritário para um período democrático, que alguns princípios fossem ressaltados. E por isso que eu chamo muito a Constituição brasileira de Constituição Cidadã. E ela traz como princípios do Pacto Federativo não só a isonomia e a igualdade, já que bem mencionados, mas também a fraternidade e a harmonia entre os poderes e entre os servidores públicos. Daí a expressão regime jurídico único, isonomia entre as carreiras, deixando muito bem claro de que era preciso estabelecer regras uniformes, regras que a federação, através dos seus entes, devesse observar. Daí, quando o constituído derivado rejeita a modificação do regime jurídico único, estava, na verdade, defendendo essa compreensão federativa criada pelo constituinte originário. Mais ainda, se percebe que nos temas que estão postos, ele é repetido por diversas vezes em mais artigos. No artigo 135 da Constituição, que também inconstitucionalmente se buscou revogar, fala-se do inciso 10 do artigo 37 e o parágrafo 1º do artigo 39. Ora, ela repete nessa lógica de que as vidas dos servidores públicos, qualquer que seja, STF julgação do executivo, do regime legislativo único dos servidores públicos e do judiciário, deveria ter a mesma compreensão harmônica, a mesma compreensão. Daí porque se fala em regras uniformes. E aí vou tratar, Excelência, não só da questão, já posta do regime jurídico único, já muito aprofundada, para tratar da inconstitucionalidade da reforma no que se refere ao inciso 10 do artigo 37. Essa, para mim, talvez seja a fórmula mais conciliadora, federativa de conservação do Estado Democrático de Direito, adotado pela Constituição. Não só no que se refere ao regime, mas quando ele diz expressamente os destinos dos servidores públicos, que vão dar efetividade à ação do Estado, já que o Estado é um ser abstrato que precisa de pessoas para que se concretize a vontade, o sonhar constitucional do Estado Democrático de Direito, e os servidores precisam de garantias, não só de eficiência, mas garantia de que ele possa resistir à vontade do governante que se sente dono do Estado, para dizer que o servidor serve ao público, mas não serve ao governante. Daí, quando ele fala da impossibilidade do confisco, não se permitindo os reajustes, a recomposição dos reajustes inflacionários. Quando ele diz expressamente que não pode se destoar o reajuste
do servidor civil e do servidor militar. Essa é uma cláusula fundamental. E por que essa cláusula está no espírito federativo da Constituição? Porque a Constituição disse expressamente ali, no inciso 10 do artigo 37, ora, eu não posso permitir que a força das armas imponha reajustes diferenciados. Eu não posso permitir que a força que aprisionou o Brasil por vários anos imponha reajuste dos demais servidores. Mas também disse, eu não quero que o poder civil vitorioso humilhe o poder militar que se despede por força da Constituição. E aí os dois têm que andar absolutamente juntos, reajustes no mesmo percentuais na mesma época, com recomposições do poder inflacionário. Essa é a cláusula do Pacto Federativo, das mais fundamentais para a conservação do Estado Democrático de Direito, cláusula mãe da Constituição Federal. Por isso, o Supremo, quando julgou várias vezes reajuste diferenciado, dizia que o inciso 10 do artigo 37 era absolutamente constitucional e fundamental para o Estado Democrático de Direito. Mas, de novo, o tempo mostra como nós estávamos certos. O tempo mostra quando nós estávamos certos, quando se diz que que as Forças Armadas é um poder apartado. Muito bem posto, como diz a Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão de Vossa Excelência, ministro Toffoli, como também do ministro Fux e do ministro Celso de Mello, mostrando que a harmonia pretendida pela Constituição, o caminhar junto pretendido pela Constituição, era cláusula fundamental e que não pode ter reajuste diferenciado. Agora, se falava até de extrapolar os tetos, quem fosse do poder derivado das armas. Por isso, também no que se refere ao mérito, é fundamental manter intacto o inciso 10 do artigo 37 e toda a compreensão da isonomia, não só do caput do artigo 39, mas o parágrafo 1º do artigo 39, repetido no artigo 135 da Constituição, quando fala que também no Poder Judiciário deveria ter essa harmonia. Esse é o sentido do artigo 135 na sua versão originária, quando a Constituição delega ao Poder Judiciário, trazendo novas atribuições ao Poder Judiciário, novas atribuições ao Ministério Público, e 23 vezes menciona a advocacia e a OAB, ela traz também no artigo 135 a função da harmonia. É preciso que as carreiras jurídicas que têm esse papel fundamental de dar efetividade à Constituição e, portanto, ao Estado Democrático de Direito, observe o princípio da isonomia, observe a importância da igualdade entre as carreiras jurídicas. São fundamentos que embasam o Estado Democrático de Direito. Daí porque a ação de constitucionalidade diz claramente, ainda que nós não tivéssemos como temos o grave vício de forma, porque o Constituinte Derivado não quis acabar o regime jurídico único, daí porque ela expressamente diz que o andar junto, a harmonia, é a melhor forma de superar as divergências que nós tivemos. Claro que eu sou defensor muito do direito à memória e à verdade, todos nós somos defensores, mas a solução, repito, talvez antecipando a visão conciliadora de Nelson Mandela, que lhe fez render o Prêmio Nobel da Paz, trouxe para todos nós. É preciso restabelecer essa compreensão harmônica de igualdade e de isonomia prevista pelo Constituinte originário. É fundamental nos tempos de hoje, porque nos tempos demonstraram, 20 anos depois da emenda, o erro que é separar servidores públicos. O erro que é dizer que uns servidores têm mais poder do que o outro, mas nós temos que obrigá-los a trabalhar junto, inclusive na época própria, quando se exige o reajuste geral para evitar confisco. Portanto, Excelência, encerrando e agradecendo mais uma vez, pede que seja julgado procedente a ação direta de constitucionalidade, louvando aqueles 4 lutadores aqui já mencionados por todos nós. É o que se requer. Agradeço ao doutor César Brito e agora falará pelo Amicus Curiae, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro, o doutor Leonardo Machado Sobrinho. Boa tarde, ministro-presidente Dias Toffoli, ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI 2135, ministra Rosa Weber, ministros, eminente subprocurador-geral da República.
ainda que nenhuma tese tenha sido fixada na decisão cautelar proferida em agosto de 2007, em relação ao regime de contratação de pessoal dos conselhos, tais entidades passaram a viver uma flagrante realidade inconstitucional por conta de 4 fundamentos. O primeiro, dos efeitos ex nunc da medida cautelar deferida na 2135, em agosto de 2007, da jurisprudência vinculante fixada pelo STF na DIA 1717, em novembro de 2002, até hoje não superada, no sentido de que os conselhos possuem natureza autárquica e integram a administração pública como qualquer outra autarquia. O terceiro, de algumas decisões monocráticas e orientações jurisprudenciais sem efeito vinculante, fixadas por ministros dessa Corte, nas quais, com fundamento na mesma cautelar deferida na 2135 e na jurisprudência fixada na DIA 1717, determinaram que os conselhos somente podem contratar pessoal pelo regime estatutário da Lei 8.112/90. Quarto fundamento, de decisões da Justiça Federal, em apertada síntese, seguindo essa orientação jurisprudencial, que declararam a nulidade de concursos públicos realizados pelos conselhos pelo regime seletista, determinaram que os conselhos só podem contratar pelo regime estatutário da Lei 8.112/90, proibiram concursos públicos pelo regime seletista, determinaram que os conselhos transformem seus empregados regidos pela CLT em servidores públicos federais regidos pela Lei 8.112/90, reconheceram que os empregados dos conselhos gozam da mesma estabilidade dos ocupantes de cargos públicos efetivos prevista no artigo 41 da Constituição Federal e determinaram a reintegração no cargo público e no regime estatutário de ex-empregados públicos dispensados sem justa causa. No entanto, ministros, essas decisões jamais poderão ser cumpridas e respeitadas, sobretudo porque não foram observados pelo menos 4 importantes obstáculos constitucionais intransponíveis. O primeiro, os conselhos não têm competência para enquadrar pessoal no regime estatutário da Lei 8.112/90. O segundo, os conselhos, muito embora tenham sido criados por lei federal como autarquias, não integram a estrutura estatal. O terceiro, não existem cargos públicos no âmbito dos conselhos criados por lei federal de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Federal, como manda a Constituição Federal. E o quarto, o Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode criar cargos públicos sem agredir a Constituição Federal e a súmula vinculante número 37 do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, em 2015, propôs 2 novas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a ADI 5367 e a DPF 367, que passaram a tramitar em conjunto com a ADC 36, todas de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Nessas novas ações, ministros, tanto a AGU, representando o Executivo, como o Senado Federal, representando o Legislativo, manifestaram-se no sentido de que o regime de contratação de pessoal dos conselhos é o seletista, jamais o estatutário, confirmando a vontade política dos poderes e, principalmente, a ausência de vontade política, até a presente data, na criação de cargos públicos no âmbito dos conselhos profissionais. Urge ressaltar que quando o julgamento dessas ações foi suspenso em 5 de junho de 2020 e retomado agora no dia 28 de agosto, a fim de que se aguarde o voto do eminente ministro-presidente Dias Toffoli, já havia maioria de 5 votos a 4 pela constitucionalidade formal e material do regime seletista na contratação de pessoal dos conselhos e pela procedência da ADC 36, afastando-se, pelo menos por hora, quaisquer interpretações inconstitucionais de que os empregados dos conselhos são servidores regidos pela Lei 8.112/90 ou a eles equiparados em todos os direitos, confirmando a constitucionalidade do objeto da ADC, ou seja, o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 9649 de 98, que diz: os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. Portanto, ministros, nos parece evidente que só uma decisão compatível com a Constituição Federal capaz de nos devolver a paz e a segurança jurídica. Reconhecer que os conselhos são autarquias especiais, corporativas e sui generis, que exercem o poder de polícia, sim, mas que se encontram vinculados ao regime seletista na contratação de pessoal, exatamente como entendem a AGU, o TCU, o Executivo e o Legislativo.
como, aliás, foi feito de forma inicial no julgamento do RE 938-837, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, mas conduzido pelo voto do eminente ministro Marco Aurélio, que reconheceu a não vinculação dos conselhos ao regime de precatórios, tendo sido seguido pela maioria dos ministros dessa corte. Aliás, gostaríamos de destacar a importante posição jurídica registrada nesse julgamento do RE pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. 2 pontos, abre aspas. Se estivesse presente no julgamento da DIA 1717, em novembro de 2002, talvez não tivesse concordado com a tese de julgamento nele fixada, principalmente porque os conselhos sequer são autarquias e o Estado brasileiro não pode continuar com a política de inchamento da máquina pública. Portanto, eminentes ministros, guardiões da Constituição Federal, com todas as vênias, como incondicionais amigos dessa Corte Constitucional, ousamos afirmar que só há uma tese de julgamento a ser fixada pelo plenário do STF capaz de afastar essas agressões à Constituição Federal. Diante da inexistência de cargos públicos no âmbito dos conselhos profissionais criados por lei federal de competência privativa do chefe do Poder Executivo Federal e em respeito ao princípio da separação de poderes, tais entidades encontram-se vinculadas à legislação trabalhista na contratação de pessoal, sendo inconstitucional exigir que suas contratações sejam feitas com base na Lei 8.112/90 e equiparar os empregados seletistas aos servidores estatutários ocupantes de cargos públicos efetivos, nos direitos a eles e somente a eles garantidos pela Lei 8.112/90. Era exatamente desta forma que gostaríamos de nos manifestar nos autos, ministros. Obrigado. Agradeço ao doutor Leonardo Machado e agora, pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Trabalhadores de Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro, passo a palavra ao doutor Paulo Francisco Soares Freire. Boa tarde, senhor ministro-presidente. Boa tarde, senhora ministra relatora, Carmen Lúcia. Boa tarde, representantes do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, colegas advogados e advogadas, servidores e servidoras aqui presentes, a todos e todas que estão nos assistindo. Em especial, um cumprimento ao senhor presidente e à senhora ministra relatora Carmen Lúcia. Falo aqui em nome do Sindicato dos Trabalhadores de Agentes de Combate à Endemia do Rio de Janeiro, o SINT-Saúde. E para demonstrar, senhores ministros e senhoras ministras, o movimento que houve de valorização dessa carreira até se chegar ao momento atual, onde todos são estatutários. Todos nós sabemos, né, que estamos passando por um período de uma das maiores crises sanitárias do país, né, uma pandemia que assola todo o mundo, e especialmente o nosso país, que já passamos de 4 milhões de casos atingidos, e, no entanto, nós temos as nossas crises sanitárias locais há muitos anos, né, as nossas endemias, dentre elas poderíamos citar a dengue. E essa carreira dos agentes de combate a endemias, por muito tempo, foi regida por contratos de trabalhos temporários, precários, posteriormente, através da contratação pelo sistema de emprego de empregado público, e hoje encontra-se no regime jurídico único estatutário. Então, percebam, senhores ministros e senhoras ministras, o movimento de valorização que houve dessa categoria, né, de agentes de combate à endemia, especialmente no Rio de Janeiro, que houve, inclusive, com a constitucionalização, através da Emenda Constitucional número 51, de 2006, em que prevê um regime jurídico específico voltado para esses agentes de combate à endemia, justamente por reconhecer a importância desse setor representado pelo sindicato a qual eu estou falando, a importância desta carreira. E isso passou pelo movimento de valorização de sistemas de contratação extremamente precários, contratos temporários e que eram renovados indefinidamente, passou-se depois para o regime de empregado público e hoje encontra-se sob o regime estatutário, através de 2 leis, né? A lei número 11.350 de 2006 e a mais atual, Lei 13.026 de 2014.
isso a demonstrar a necessidade da valorização do serviço público. Justamente, especialmente numa área de extrema fragilidade, que é a área da saúde pública. Estamos vivendo um período de pandemia que tem nos mostrado a importância do serviço público de saúde e que isso ocorreu de forma específica com esses agentes de combate à endemia. Então, senhoras ministras, senhores ministros, o meu papel aqui seria exatamente esse, demonstrar em períodos difíceis, de crise, uma das piores crises sanitárias que estamos vivendo, e talvez ainda mais grave o fato de que entre uma crise sanitária e outra, o tempo se encurta a exigir servidores públicos preparados, especializados, valorizados, que possam prestar esse serviço à população brasileira em nome do Estado Democrático de Direito. Então, o SimSaúde vem aqui, através dessa tribuna virtual, defender a procedência da ação direta de inconstitucionalidade 2135, no sentido de que haja valorização cada vez maior desses servidores que prestam serviços essenciais à população e à sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor ministro-presidente. Agradeço ao doutor Paulo Francisco Soares Freire. E agora passo a palavra pelo Congresso Nacional ao ministro de Estado, advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, permitam-me a todos cumprimentar de uma maneira especial na pessoa da excelentíssima senhora relatora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, excelentíssimas senhoras advogadas, excelentíssimos senhores advogados, senhoras servidoras, senhores servidores, todos aqueles que nos assistem. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada em 27 de janeiro de 2000 e teve liminar deferida em parte, apenas em parte, em 2 de agosto de 2007. Foi deferida em parte única e exclusivamente em relação a um pretenso vício formal. Nenhuma das inconstitucionalidades materiais foi acolhida, nenhuma. A liminar foi deferida especificamente no ponto em que a emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, a reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, buscou superar o regime jurídico único. Os votos condutores do ministro Nery da Silveira e da ministra Ellen Grace, digo condutores, seja pela convergência, seja pela sucessão regimental na relatoria do acórdão, esses votos condutores interpretam e, em essência, largamente interpretam normas regimentais e intenções do legislador. Em boa medida, adentro em questões marcadamente interna corporis, o que ficou evidenciado nos votos vencidos, um dos quais proferido por magistrado que prossegue na Corte, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Permitam-me, Vossas Excelências, iniciar relembrando o minucioso voto vencido do excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim. E farei isso em 3 momentos. O primeiro dos quais é lembrar que tudo gira em torno de como compreender 2 destaques para a votação em separado. Não um, mas 2. Um de primeiro turno, outro de segundo turno. E esse ponto é decisivo. O que foi colocado em votação em primeiro turno? Um substitutivo. Explico. Havia uma PEC, a PEC 173 de 1995,
cujo texto original tramitou primeiro na CCJ da Câmara. Aprovado, passou a uma comissão especial de mérito da Câmara. Tudo aqui é só na Câmara, não é na relação entre Câmara e Senado. É primeiro e segundo turnos de votação na Câmara, só Câmara. Então, havia uma PEC que tramitou na CCJ, foi a comissão especial da Câmara. Dado o número de emendas apresentadas, o relator apresentou um substitutivo representativo da discussão, que foi aprovado na comissão especial e foi a plenário. Portanto, permitam-me, Vossas Excelências, repetir a pergunta. O que foi colocado em primeiro turno de votação? O que foi colocado em primeiro turno de votação? Um substitutivo. Um substitutivo. O texto base desse substitutivo foi aprovado, ressalvados os destaques. No jargão mais usual, DVS. Essa aprovação foi no dia 23 de abril. Há pouco foram mencionados jornais publicados no dia seguinte, 24 de abril. Mas eu volto a este ponto no momento oportuno. O texto base do substitutivo foi aprovado, ressalvados os destaques. O DVS é um mecanismo regimental que tem limites quantitativos e esse mecanismo ele é dirigido, sobretudo, em favor da minoria. É um dispositivo, vamos dizer assim, o dispositivo que seja objeto de DVS é votado em separado, como o próprio nome sugere, e deve alcançar, em se tratando de uma proposta de emenda constitucional, maioria de 3/5 de votos. Importa aqui, no caso, o DVS número 9 de primeiro turno. Número 9 de primeiro turno. Que se dirigia especificamente a 3 dispositivos. O caput do artigo 39, conforme desejado pela PEC 173, contra o inciso 9º do artigo 37 e contra um artigo 16 autônomo da emenda, um artigo 16 da emenda, um artigo 16 conforme proposto pela PEC, artigo 16 da PEC. Então, era contra a alteração no caput do 39, contra o novo inciso 9º do artigo 37 e contra o artigo 16 da própria PEC. Pois bem, esse DVS não alcançou maioria de 3/5 dos votos. Não alcançou. Portanto, os 3 dispositivos citados não foram aprovados, não foram sustentados e, assim, deixaram de fazer parte do substitutivo e não compuseram o texto que viria a ser submetido no segundo turno de votação. Essa é a minha primeira aproximação. Agora eu passo a uma segunda aproximação. O que se deu entre o primeiro e o segundo turno? Ou melhor, o que se deu depois da votação do primeiro turno, mas ainda no primeiro turno e antes do segundo turno? Pois bem, essa é a minha segunda aproximação. Antes, entre um turno e outro de votação, o relator na comissão especial da PEC, deputado Moreira Franco, já citado, procedeu aos ajustes decorrentes da rejeição desses 3 dispositivos, inclusive com a recomposição de um novo caput para o artigo 39. Não houve nenhuma inclusão de texto novo, não houve inclusão de nada que não tenha sido aprovado, nem sequer houve substituição de palavras ou expressões desconformes àquilo que tenha sido aprovado. Estabeleceu-se, é verdade, estabeleceu-se uma polêmica parlamentar acerca de 2 situações. Primeira, de um lado, um grupo defendendo que o DVS número 9, esse de primeiro turno, teve a intenção de retirar da proposta o emprego público e conservar o regime jurídico único, no que alcançaria outros dispositivos para além daqueles 3 destacados. Digo eu, é essa a parte evidentemente mais problemática dessa primeira linha de entendimento. O DVS é específico. Não pode ser ampliado sob pena de desnaturar a própria votação. E ele foi só sobre 3 dispositivos. De outro lado, um outro grupo parlamentar defendeu que o DVS restringia-se a esses 3 dispositivos destacados, sem prejuízo do restante do texto base aprovado, com vários outros dispositivos que apontam o fim do regime jurídico único.
vários outros, que estão, inclusive, vigentes há mais de 22 anos. O então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, considerou que esse assunto, essa polêmica entre esses dois entendimentos, seria um mérito redacional a ser resolvido dentro do jogo político do processo legislativo, ou seja, pelo voto. O que aconteceu na sequência, na forma regimental. Aconteceu na comissão especial e houve ainda recurso ao plenário, recurso esse que acabou sendo arquivado. Quando do julgamento da cautelar esse recurso estava pendente, eu entrei no movimento processual do processo legislativo e está lá arquivado esse recurso, recurso número 203 de 97. E o fato é o seguinte, foi votada em primeiro turno uma redação final de primeiro turno. Ela foi validada, essa redação foi validada dentro da mecânica parlamentar usual, regimental, como é próprio. Firmada a redação final do primeiro turno, passou-se ao segundo turno. Com isso, eu terminei o segundo momento da exposição. Aí vamos ao terceiro momento, que é o segundo turno. No segundo turno, repito, o que foi ao segundo turno? A redação final de primeiro turno, que foi votada. Foi votada. No segundo turno, foi votado com a recomposição de caput, como é natural. No segundo turno, houve um novo destaque de votações separado, o de número 8. Em segundo turno, houve um novo DVS, um segundo DVS, o de número 8. Pretendeu o que esse DVS? O DVS de primeiro turno, número 9, ele atacou o caput, um inciso e um dispositivo autônomo. E deixou vários outros dispositivos que pressupunham, denotam, a quebra do regime jurídico único. Diante disso, diante da insuficiência daquele DVS para quem queria acabar com o regime jurídico único, foi apresentado esse novo DVS, o de número 8 de segundo turno, pretendendo alvejar a integralidade do novo artigo 39, colocado em votação agora em segundo turno, nos termos da redação final de primeiro turno. Então, no segundo turno de votação, o texto base, agora em segundo turno, foi mais uma vez aprovado, ressalvados os destaques. Quando da votação desse segundo destaque, o de número 8, em segundo turno, aquele que pretendia eliminar integralmente o artigo 39, foi ele, o artigo 39, aprovado por 343 votos contra 27. Ou seja, foi atingida a maioria de 3/5 dos votos e ela foi cumprida, na verdade, com larga folga. A inicial não menciona essa circunstância. A inicial não menciona esse segundo DVS, o 08. Não menciona. Portanto, na lógica constitucional do parágrafo 2º do artigo 60, única que importa ao processo objetivo de normas, e na lógica regimental aplicável, que a rigor escapa ao controle abstrato de normas, mas que eu enfrento aqui na exposição, os dois turnos de votação, cada um por 3/5 dos votos, os dois turnos de votação foram devidamente observados. Para além disso, quaisquer ilações outras passam por interpretação ou de normas regimentais ou das intenções do legislador. Ora, ambos são exercícios que não cabem no controle de constitucionalidade, seja porque a interpretação de normas regimentais é, a toda evidência, matéria interna corporis, seja porque, no que se refere à intenção do legislador, permitam-me lembrar o saudoso ministro Aleomar Balieiro, no que se refere à intenção do legislador, importa a ela, a intenção do legislador, apenas ao psiquiatra do legislador, para usar sugestiva colocação do ministro Balieiro no recurso extraordinário 62.731, famoso caso sobre decreto-lei. Ademais, é de muita sabedoria o quanto destacado pelo excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski no seu voto vencido, em apreciação do conjunto do quanto se deu. A abolição do regime jurídico único, leio Sua Excelência,
para admitir a existência de regimes jurídicos múltiplos já havia sido manifestada antes mesmo da discussão do DVS número 09. Ou seja, quando se aprovou a quebra da unicidade de regimes dos servidores públicos na redação dada aos incisos 1, 2, 3, 11, 15, 17, no parágrafo 3º, inciso 2º, nos parágrafos 7º e 8º, todos do artigo 37 da Constituição, que não foram objeto do DVS 09, aquele do primeiro turno, e que foram objeto de discussão e foram mantidos. Permitam-me, Vossas Excelências, outra citação do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, ou melhor, do professor titular Henrique Ricardo Lewandowski, na sua tese de cátedra, na sua tese de livre docência. Ontem o ministro Luiz Fux lembrava a livre docência dele, ministro Luiz Fux. Permitam-me, Vossas Excelências, lembrar a livre docência defendida pelo ministro Ricardo Lewandowski em 2004, que foi objeto de reedição recente em 2018. É a reedição que eu tenho em mãos. STF, julgação sobre a quebra aqui é um do ponto que eu regime faço questão de único abordar a título de conclusão. Aqui eu passo a conclusão. Nessa sede doutrinária, o ministro Lewandowski faz preciosas colocações acerca de federação. Leio Sua Excelência. Trata-se de uma forma de organização estatal, a federação, que assegura aos seus membros o desfrute das vantagens da unidade, ao mesmo tempo em que preserva os benefícios da diversidade. Digo eu, de fato, na vida real, há efetiva variação de regimes entre os entes. Assim, o pretendido regime jurídico resulta, na prática, vários regimes jurídicos. O regime jurídico único na vida real resulta, na prática, vários regimes jurídicos únicos, potencialmente um por ente, não necessariamente o mesmo, muito antes pelo contrário. O que me parece muito bom na lógica de um federalismo aberto, plural e saudável, na medida em que há reforço das autonomias locais de cada ente, de modo a permitir, promover e resguardar criatividades locais de cada ente, como é próprio ao federalismo, sobretudo quando não assombrado por pretensas e centralistas simetrias. Sim, por incrível que possa parecer, há quem ainda cogite de simetria. E aí, lembrando a Leomar Baleiro mais uma vez, nenhum de nós aqui certamente é simetrista. Sim. Permitam-me a pergunta. Por que não permitir, com o beneplácito do Constituinte derivado, como houve, mais de um regime jurídico em cada ente? A vida é plural. Por isso mesmo, a abertura de possibilidades ainda maiores de aprendizados recíprocos entre e intra-entes parece-me algo altamente desejável e recomendável ao bem do próprio federalismo e, portanto, das autonomias locais. Por fim, o tempo aqui não é de nenhuma dificuldade, mesmo em face da segurança jurídica. Não tenhamos receio, não tenhamos medo do tempo no contexto em causa. Explico com facilidade. A emenda 19 é de 4 de junho de 98. A ação direta foi ajuizada em 27 de janeiro de 2000, um ano e meio depois. A liminar foi deferida apenas em 2 de agosto de 2007. A própria liminar teve o cuidado de ressalvar as legislações de todas as esferas advindas neste longo interstício no pressuposto do fim do regime jurídico único. Passados 13 anos da liminar, a retomada da possibilidade que já existiu por quase 10 anos não traria nenhuma dificuldade, ao contrário, possivelmente representaria saudável oxigenação em termos de leque de possibilidades para os entes em suas respectivas esferas de autonomia. Isso é mérito, e esse mérito é sufragado por uma absoluta correção formal de tramitação da PEC no ponto impugnado, seja no aspecto constitucional, seja no aspecto regimental, como pretendi demonstrar, pedindo perdão pelo tempo, pelo alongado do tempo. Agradeço a oportunidade de me dirigir à Suprema Corte do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado ao advogado-geral da União. E agora passo a palavra ao Procurador-Geral da República em exercício, doutor Humberto Jacques. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, senhores ministros. Saúdo as belas sustentações que me antecederam, na pessoa do doutor Pedro Maurício Pita Machado, que, honrando a tradição da advocacia nesse tribunal, sustenta de pé, mesmo sendo uma sessão virtual. Perceptível e faz ter orgulho da advocacia nacional. A intervenção do Ministério Público nesta causa é apenas para ressaltar o impacto que o tempo tem no sistema de controle de constitucionalidade concentrado que hoje nos debruçamos neste caso. Além de dados históricos belos que são lembrados, como um tempo em que estadistas como João Amazonas, Leonel Brizola, Miguel Arraes estavam no polo ativo de ações ao Supremo Tribunal Federal, além de questões muito caras serem trazidas à Corte em sede de ação direta, o que esse caso nos provoca a reflexão é como lidarmos com a estabilidade da Constituição, como lidarmos com a segurança das relações jurídicas e com a legitimidade na promoção de alterações na ordem constitucional. Estamos aqui diante de um caso evidente de inconstitucionalidade formal, e essa Corte já equacionou na medida cautelar há alguns anos atrás. É verdade que entre a edição da emenda e a medida cautelar transcorreu um tempo significativo, e esse tempo, pelo sistema que temos, era, a partir da medida cautelar, protegido pela eficácia ex nunc da medida cautelar. A questão mais profunda, ao ver do Ministério Público no dia de hoje, é a eficácia ex nunc deste julgamento a ser proferido, uma vez que agora não estamos mais em sede de cautelar, mas estamos em sede de mérito. Entende o Ministério Público que os fundamentos que esse tribunal, por composição assaz diversa da atual, já fez sobre a emenda constitucional, estão assentes e merecem toda sorte de respeito. E que a janela, como bem lembrou a relatora, que se abre agora para a alteração constitucional do regime dos servidores, mostra o espaço mais legítimo e mais democrático para qualquer intervenção no estado da arte da disciplina constitucional dos servidores públicos. E um provimento no dia de hoje que subverta a estabilidade que se criou ao longo desses 20 anos deste processo, entende o Ministério Público, seja de todo prudente não ser abalada. Gostaria apenas de reforçar que o sistema de controle concentrado com duas fases, a fase cautelar e a fase meritória, e esse intervalo entre essas duas fases permite, sim, um diálogo entre a Corte Constitucional e os poderes legislativo ou o poder constituinte derivado. Como em vários casos ao longo desses 20 anos, o Congresso respondeu com mudanças legislativas e mesmo constitucionais a posições da jurisdição desta Corte. Entende o Ministério Público que o quadro é de profunda estabilidade na ordem que se estabeleceu ao longo desses 20 anos da emenda e de mais de década da cautelar, que indica toda a sorte de prudência na preservação desta realidade com relação a essa estrita inconstitucionalidade formal nos termos em que a Corte já afirmou. O que entende o Ministério Público que é desafiante é a reflexão sobre como dispor sobre as relações jurídicas travadas entre a edição da emenda e a medida cautelar. Que entende aqui o problema não é da maior gravidade, uma vez que estaríamos lidando com regimes jurídicos de servidores públicos e é assente que não há direito adquirido a esse regime, o que significaria que essa Corte não deveria ter maiores dificuldades
em dar a eficácia extunc à decisão do dia de hoje, mesmo havendo o transcurso de tanto tempo. Insiste o Ministério Público que o regime jurídico único constitucional foi mantido durante todos esses anos e o melhor caminho para a sua alteração é pelo Congresso Nacional, no exercício da sua competência de emenda à Constituição. A estabilidade das relações jurídicas e a preservação da autoridade da Constituição, na dicção que essa Corte já tenha dado em sede cautelar, são valores que entende o Ministério Público devam ser preservados. É por isso que o Ministério Público entende que devem ser reafirmados os fundamentos do julgamento da medida cautelar, neste caso, e julgada procedente em parte a presente ação direta de inconstitucionalidade. Era isso que queríamos trazer à Corte. Muito obrigado. 2135, requerente Agradeço ao doutor Humberto Jacques e suspendo a sessão para o intervalo regimental e retomaremos após o intervalo com o voto da eminente relatora. Está suspensa a sessão.